Bom, pessoal, vamos lá, continuando então o nosso trabalho com os terminais. Vamos falar agora das permissões de arquivos, né? Arquivos de diretórios. A gente tem então as permissões como uma atribuição do que é possível um determinado usuário fazer ou não naquele arquivo e naquele diretório, certo? Então, basicamente, nós temos as três permissões possíveis: leitura, escrita e execução. Leitura e escrita, obviamente, diretórios só podem ser lidos e escritos, e arquivos, em alguns casos, eles podem ser executáveis. Então, eu preciso, às vezes, colocar a nossa permissão de execução. Ok? Então, como que a gente descobre isso? Bom, de novo, né, vamos fazer aqui o uso dos nossos arquivos de exemplo. Nós temos, então, o arquivo 2eco.sh. O 2eco.sh é um arquivo de shell, ele é um executável, então ele já está com uma permissão de execução, certo? Mas vamos enxergar isso daí. Como que a gente pode fazer isso? ls-l. ls-l vai listar o arquivo, certo? O arquivo que eu quero, 2eco.sh, e as suas permissões. Então o que ele está nos mostrando aqui? Ó? Esse arquivo ele é um arquivo que tem permissão para o superusuário de leitura, escrita, read, write, e execução, X, certo? Então, para o superusuário e para o grupo do superusuário, leitura, escrita e execução. E para o grupo dos outros, leitura e execução, certo? Aí vem aquela questão, poxa, eu não gostaria que outras pessoas pudessem executar um script no meu computador, certo? Quero restringir isso daí. Então, lembrando, né, que os primeiros três aqui, superusuário, os segundos dos três são do grupo ao qual pertence o superusuário, e aqui o terceiro seria os others, né, os outros usuários que não fazem parte do grupo do superusuário. Bom, como é que nós podemos fazer então para fazer a modificação dessas permissões? Através do comando chmod, certo? Chmod nós vamos utilizar então a change mode, né, através do formato numérico. Vamos lembrar então como é que funciona o formato numérico. Comentário no terminal através de cerquilha. Então, se eu escrever alguma coisa depois de uma cerquilha, vai ser considerado como comentário. Vamos lembrar em binário, por exemplo, quanto que são os valores referentes a cada número até o 7, que seriam os 3 bits. Então, por exemplo, se eu quiser deixar todos os três autorizados, eu coloco todo mundo em um. Read, write e execução, certo? Read, write, execução. Se eu quiser deixar, por exemplo, só os dois primeiros habilitados, eu faço read, write e 0 na execução. Ou seja, a partir desse momento aqui, eu não estou mais deixando o arquivo ser executado. Ok? Tá? Então eu preciso transformar esse valor aqui em binário. Nós queremos fazer isso para todos os três grupos. Então, por exemplo, o primeiro grupo, que é o do superusuário, eu vou deixar a leitura, escrita e execução. O segundo grupo, que é do grupo do usuário, eu vou deixar somente leitura. Vou desabilitar a escrita e vou desabilitar a execução. E o terceiro grupo, a gente vai deixar também só leitura, certo? Aliás, tem leitura, vamos deixar tudo desabilitado, 000. Os outros usuários não vão poder nem ler esse arquivo. Ok? Isso daqui a gente tem que transformar em decimal, né, para colocar no nosso comando chmod. Então, 1 em decimal, se a gente for lembrar os pesos, esse é o peso 1, esse é o peso 2 e esse é o peso 4. 4 mais 2, 6 mais 1, 7. Então, 1 corresponde em binário a 7. Ok? 1, 4. Esse aqui é o 2 e esse aqui é o 1. Né? 4 mais 0 mais 0. Esse aqui seria, então, 4. E esse aqui, 000, né, corresponde ao 0 em binário. Então, se eu usar o chmod 740, eu vou estar colocando permissão de leitura, escrita, execução para o primeiro, que é o superusuário, somente leitura para o segundo, que é o grupo do superusuário, e nenhum para o terceiro, que são os others, ok? Então, vou precisar usar o 740 para isso. Beleza, vamos lá. Vamos fazer o chmod. Qual é o arquivo? 2. 2.
desculpa, tem que colocar primeiro o que a gente quer, né? Quero, então, 740. Para qual arquivo? Para o 2.echo, o 2echo.sh, ok? Vamos lá. Desculpem, eu fiz o ls-s para todos os arquivos aqui, né? ls-l, somente o arquivo 2, que é o que eu quero ver. Então, olha aqui, ó. Agora a gente só tem o superusuário como read, write e execução. O grupo do superusuário só leitura, não pode escrever e não pode executar, né? O tracinho significa que não pode fazer nada. E os outros usuários também não podem fazer nem leitura, nem escrita, nem execução. Então, dessa forma, a gente faz aí a nossa atribuição de permissões para esses arquivos. Ok? Usando o chmod, a gente pode alterar essas atribuições. Vamos fazer mais um exercício. Se eu quisesse deixar todo mundo com permissão de leitura, escrita e execução. Bom, todo mundo significa o quê? Significa, primeiro, leitura, escrita e execução. Segundo grupo, leitura, escrita e execução. Terceiro grupo, leitura, escrita e execução. Transformando isso aqui em decimal, 1 é o 7 em decimal. Então, eu teria 7, 7, 7. Certo? Os 3 sets. Um 7 para cada grupo. Ok. Se a gente fizer aqui o chmod, né? 777 para o arquivo 2, o que vai acontecer agora? Olha lá, todo mundo tem permissão de tudo. Leitura, escrita, execução, leitura, escrita, execução, leitura, escrita, execução. Certo? Tá bem simples. É uma questão de lembrar ali como é que é os binários. Tem como fazer isso no modo texto, mas realmente eu acho até mais fácil fazer no modo binário, né? A gente acaba se acostumando de um jeito. Quem tiver interesse também pode lembrar da aula lá que nós tivemos, ou mesmo fazer umas pesquisas aí para ver como que é a construção do comando chmod para o modo textual. Ok? Muito bem, vamos dar continuidade então. Um abraço a todos.